Arthur, muito obrigada por ter aceito o convite para essa live. Eu queria primeiro começar te perguntando como que é o trabalho da Elástica, assim. Queria que você explicasse um pouquinho mais para o pessoal que vai acompanhar, que vai seguir depois, para a gente iniciar esse papo, essa troca sobre jornalismo independente, jornalismo livre, ativista, sobre esse momento difícil que a gente vive de crise de infodemia, de disseminação em massa de informações falsas e também de ameaças à liberdade de imprensa, né? Que a gente sabe que isso sempre fere nossa democracia. Então, são mais ou menos uns temas que a gente vai discutir. E eu queria que você começasse um pouquinho se apresentando, falando um pouquinho do trabalho da Elástica para a gente conhecer um pouquinho mais. Ótimo. Bom, a Elástica ele é um veículo de comunicação novo, né? Ele estreou faz 45 dias, mais ou menos, no dia 1º de junho. Nós estamos entrando aí no segundo mês, no terceiro mês, na verdade, né? E é um produto aí de alguns meses de trabalho, né? Uma equipe extremamente dedicada, que tem essa vontade justamente de fazer um jornalismo livre, né? Diferente. Porque, na verdade, além de todos esses problemas que você citou, existe uma falta de representatividade na imprensa, né? Que é um outro problema estrutural da comunicação brasileira, que é não mostrar a vida de certos grupos sociais, né? Que as pessoas chamam de minoria, eu nem sei se minoria é bem a palavra certa, mas que, por causa dessa falta de representatividade, são grupos de pessoas que são muito fáceis de ser atacados, de sofrerem preconceitos. E a Elástica ela surge primeiro dessa ideia de querer abraçar esse público e trazer esse público para dentro da comunicação. Porque o que a gente nota no jornalismo, né, quem faz jornalismo há muito tempo, que existe um buraco, né, entre a população brasileira e o leitor da mídia, né? A mídia brasileira, ela está, assim como nós, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, não fala, não conversa muito com interiores, outros capitais, né? Isso tudo causa uma fragmentação muito grande no processo de conversa da sociedade brasileira. Então, o site ele vem para falar um pouco sobre isso, sobre essas pessoas que estão, de certa maneira, à margem, né, ou que são colocadas à margem, e trazer também uma informação sobre uma ótica um pouco mais crítica, um pouco mais de fato livre, que não tem medo de colocar certos dedos na cara, mas ao mesmo tempo também não tem medo de ser carinhoso quando é preciso, sabe? É uma experiência nova e que tem sido bastante interessante nesse ponto. E deixa eu te perguntar um pouquinho mais sobre esse, que eu costumo falar, não sei se é a palavra certa, você pode me corrigir, que é um tal de jornalismo ativista, né? Engajado. E assim, acho que nunca foi assim tanto. Você vê vários veículos pequenos assim de jornalismo, ou então que estão produzindo conteúdo, cobrindo as coisas e sempre com posicionamento, explicando. Então é muito massa, assim, você vê várias iniciativas surgindo assim nas redes sociais. E a gente sabe que é muito difícil, assim, né? Sempre foi, acho que e hoje também manter esse jornalismo livre, esse jornalismo independente. Aí eu queria te perguntar duas coisinhas em relação a esse tema. Quais que você acha que são os principais desafios para hoje quem está aí começando essa empreitada, né? Que querendo ou não, um empreendimento aí de um jornalismo independente. E também o papel importante para a sociedade, principalmente do jornalismo ativista, sabe? Como você falou, olhar para a causa das minorias, sabe? Você conseguir dar voz, construir um discurso, pautar comunicação, debate público, sabe? E ainda mais nessa crise toda de infodemia. Então, eu queria perguntar um pouco da tua visão do papel mesmo deles para a nossa sociedade de hoje. Pois é, eu acho que cada vez mais são experiências novas no Brasil, né? Embora alguns dos veículos mais respeitados de comunicação hoje sejam justamente veículos independentes, eu acho que existe um novo entendimento que vai surgir, inclusive agora pós-pandemia, de onde as empresas vão colocar seus dinheiros, de que maneira elas vão explicitar suas causas, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, que hoje a gente vive um desafio, não só no jornalismo independente, como na comunicação como um todo, né? A gente vê a nossa crise de comunicação passa justamente por décadas de uma imprensa
que conversou muito com os poderes, com o poder econômico, né, com o poder da mídia, do dinheiro, da mídia. E aí a gente surge justamente procurando essas pessoas poderosas, esses poderes, o dinheiro, que tenha a ver conosco, que queira ter uma causa, né, se mostrar numa causa. Viver da publicidade não é ruim, né? Pelo contrário, o que importa é você não se vender, né? A gente sempre diz que as pessoas têm que ser nossos aliados, nós temos que ser aliados das causas também, sabe? Então eu acho que essa dinâmica que vai acabar mudando nos próximos anos. Eu não acho que seja rápido, pelo contrário, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento extremamente fragmentado, né, da sociedade, que faz com que existam esses dois polos, o polo progressista e o polo conservador, e que ele vai, e os empresários, né, quem detém o dinheiro, começa a se identificar, olha, eu quero colocar o meu dinheiro aqui, eu quero colocar meu dinheiro ali, e o campo vai ser bem definido em algum momento. Então esse acho que é o maior desafio, é conseguir fazer com que a gente, né, quem pratica esse tipo de jornalismo ativista, seja bem visto pelo investidor, ganhe a confiança do investidor, sabe? Esse é o principal desafio. Em relação à importância de incluir, né, todas as pessoas, é engraçado porque a gente fala em minorias e os negros são uma minoria, sendo que o Brasil tem mais negros do que brancos, né? Tem mais mulheres do que homens, imagino eu. Então, quem são as minorias de verdade? Na verdade, para mim, minoria é quem detém 1%, né, da renda e está lá em cima, esse 1% que detém a renda, isso é a minoria. A sociedade não é a minoria. Então, o fato da inclusão, ele tem a ver com mostrar um país de verdade, mostrar quem nós somos de verdade, sabe? Uhum. Não, perfeito. A gente recebeu 2 perguntas muito boas aqui. Vou fazer uma notinha de rodapé para perguntar. A Lígia falou uma coisa que é super legal. Poxa, tá todo mundo falando de combate a fake news, tá todo mundo falando de informação de qualidade, ainda mais agora com o coronavírus, o que tem que ser feito e etc. E a gente tem dados que 70% dos brasileiros já acreditaram, né, já chegaram a eles alguma fake news sobre o coronavírus, né? Isso é muito grave, isso põe a vida de pessoas em risco mesmo, né? E, assim, atrapalha para que a gente consiga combater a pandemia e tudo mais. Mas aí a provocação que a Lídia trouxe a gente falando um pouco da imprensa tradicional também, que parece que mesmo durante esse período difícil tem limitado o acesso aos conteúdos. Ou seja, até você vê 1 ou 2 você tem que pagar, né? Você tem que se cadastrar ali. Ela queria saber a sua opinião sobre isso. Então, são dois lados de uma mesma moeda, né? Todo mundo precisa pagar as contas no final do mês, inclusive as empresas, né? A gente vive um problema que é o seguinte, na verdade são vários problemas. O primeiro problema é econômico, né? A gente não tem dinheiro para gastar com coisas supérfluas e comunicação, no final das contas, é supérfluo, né? Se a gente tem acesso a um jornal na televisão todos os dias gratuitamente, na TV aberta, para que pagar um jornal, né? As pessoas pensam isso, ainda mais nesses momentos. Segundo, a gente tem uma crise educacional, né? No qual as pessoas não foram criadas para ler, para se informar, para debater política. Quantas pessoas nunca ouviram em casa que futebol, política e religião não se discute? Por muito tempo a gente ficou nesse limbo, né? Então, assim, não existe o costume de se pagar para ler. Agora, de fato, muitos veículos abriram o que nós chamamos de paywall, né? Abriram o paywall apenas para notícias de coronavírus. Eu acho que deveria se abrir para... Na verdade, eu acho que jornalismo é um serviço público que deveria ser dado gratuitamente. Essa é a minha opinião, mas a gente sabe que não é assim, tá? Dentro das empresas e tudo mais. Quem sabe um dia a gente vai conseguir chegar nesse ponto. É possível? É possível, desde que o mercado reaja conosco. Confie na nossa ideia de servir ao bem público, né? à população. Talvez um dia a gente chegue nisso, mas você vê que os grandes jornais do mundo, inclusive os mais progressistas, ainda cobram pela informação, né? A informação é cobrada por uma série de fatores, né? Porque não paga só o jornalista, a gente esquece que tem que pagar, né?
todo o povo da arte, tem que pagar os freelancers, tem que pagar tudo, né? Qual que é a diferença? Não sei se até vou me adiantar nisso. Qual é a diferença dessas pessoas que produzem conteúdos duvidosos, fake news, que estão alinhados com o governo, nesse caso hoje, né? A diferença é que, como eles têm os apoios dos poderosos e dominam bem a internet, eles monetizam muito mais fácil. Se você for ver na semana passada, uma live de 3 nomes conservadores aqui, extremamente expoentes brasileiros, teve 120 mil views, 120 mil espectadores ao mesmo tempo no YouTube. Porque essas pessoas são empurradas pelos nomes conservadores, pelos nomes pelos quais interessam a propagação de fake news, sabe? Ou de análises duvidosas, digamos assim. Então, existe essa diferença. Enquanto nós, que somos considerados progressistas, estamos do outro lado do espectro, que é justamente quem deve ser combatido, sabe? Então, tem essas questões. Ou seja, é um super debate, nada simplista, muito complexo, sobre o financiamento, né? Da imprensa, da notícia, da informação, independente de como ela seja. Então, eu, como cientista social, estudei um pouquinho, acho que no segundo ano da faculdade, e era um pouco aquela coisa, né? De tipo, a mídia, a imprensa acaba influenciando a sociedade e pautando a maneira como a sociedade age, ou a sociedade acaba pautando o que a mídia vai produzir, né? E no meio do caminho tem quem que paga? São as pessoas que pagam para consumir aquele produto ou tem alguém que paga para que aquele produto chegue nas pessoas? Então, um pouco dessa via de mão dupla. Você, enfim, trazendo essa sua fala, fiquei refletindo muito sobre isso que eu lembro de discutir nas aulas de indústria da cultura e tudo mais. A escola de Frankfurt, então, toda uma discussão em relação a isso. Do ponto de vista dessa indústria de fake news, acho que talvez a gente possa chamar assim dessa máquina de disseminação de notícias falsas, aproveitar que a gente já entrou desse debate que hoje é tão presente na nossa vida, quem ganha com isso? Né? Eu acho que quando a gente fala de financiamento, de um lado, poxa, que você trouxe a questão, né, da gente pagar pela informação, mas muitas vezes é a maneira como o jornal tem de sobreviver, né? Como jornalistas podem se organizar, é uma empresa, né? A gente vive ainda no mundo capitalista, então eles têm um produto deles, que é o jornal, eles precisam da contribuição de cada pessoa para poder se manter. Muitas vezes que às vezes eles têm os patrocínios e tudo mais, mas assim, é muito diverso nesse mercado, não é só uma coisa ou só outra, né? Mas agora você trouxe um ponto muito interessante que eu queria ouvir a sua opinião, que a gente sabe que temos aí essas máquinas né, que dominam parte da rede ou uma grande bolha, que chegam às fake news, que tem muitos robôs e todo esse tipo de coisa. Mas quem está por trás disso? A gente sabe que ninguém faz milagre, que isso não acontece sem um financiamento. Afinal, fake news, notícias falsas também são informações, apesar de distorcidas, enfim, mentirosas, também não deixam de ser um jornalismo às avessas, né? Então, o jornalismo não para o bem público, mas para o mal público, né? Então, eu queria ouvir um pouco da tua percepção de quem ganha com a disseminação de fake news? Quem está por trás dessa história? Como que você avalia isso? Primeiro de tudo, eu vou te dizer que não é jornalismo que eles fazem, é produção de conteúdo, né? É um branded content. Alguém está pagando, de fato, como você disse. Sinistro, né? Uma coisa... Exato. Alguém está pagando, a gente não sabe quem. Crime. O grande problema é que a gente vive numa situação adversa, que é até curiosa. O Brasil é um dos únicos países do mundo que faz mau uso das suas redes estatais de comunicação. Porque se fizesse bom uso, não precisaria estar pagando por baixo do pano fake news. Se o Brasil tivesse uma BBC, por exemplo, né, ou uma National Public Radio, como existe nos Estados Unidos, porque são órgãos estatais, você teria o controle estatal, né, a mão do Estado, porque é a mão desse Estado que está aí que dissemina fake news. Só que se eles fossem competentes, usariam os canais oficiais. Como não são, se usam de táticas sinistras. Porque o que acontece? O grande problema da fake news não é a notícia que a gente vê.
é aquilo que chega no nosso celular, que a gente não tem controle. Nós, jornalistas, não conseguimos fiscalizar, né? Que as empresas de veiculação e tudo mais, de checagem, não conseguem. Porque é o que acontece. Você imagina que um trabalhador, uma trabalhadora comum tem uma rotina. Tinha, né, antes da pandemia, e muitos ainda estão tendo, passam 2 horas no transporte público para ir trabalhar, depois 2 horas para voltar. As pessoas não estão vendo a comunicação, não estão lendo um jornal, não estão vendo uma televisão, então, porque elas estão recebendo grupo de WhatsApp, Twitter, não sei o que, não sei o que lá. Por isso que se usa esse tipo de fake news. Porque eles sabem que a TV estatal, o canal estatal, não dá certo. Por quê? Porque eles sabem que o brasileiro não tem esse costume de consumir jornalismo. Então, se fosse pelo canal oficial, não daria resultado. Agora, quem paga acho que a pergunta que todo mundo quer responder, né? A gente está vendo aí as investigações, alguns empresários sendo investigados, né? O que a gente sabe é peixe grande, porque peixe pequeno não tem dinheiro para pagar disparo dessa maneira. Quem se beneficia são pessoas que... Porque o que acontece? Fake news existe dos dois lados do espectro, né? A gente está discutindo a fake news da direita, dos conservadores, da extrema-direita, porque ela tem muito mais abrangência. Mas se você for ver na semana passada, houve difamação em canais de esquerda contra candidatos de esquerda, para beneficiar outras pessoas da esquerda. Óbvio, a amplitude é menor, tá? E a violência é menor. O que acontece na extrema-direita é que a fake news é violenta. Quem se beneficia? Quem quer lucrar com reformas trabalhistas, quem quer lucrar com a necropolítica, né, que quer se beneficiar com armamento, que quer se beneficiar com a baixa educação do brasileiro, que quer se beneficiar com coisas que vão fazer com que a mão de obra fique mais barata, que não haja ascensão social, que não haja quebra do monopólio do branco. Porque o que acontece? A gente está vendo no mundo inteiro as chamadas minorias querendo sair do espaço de minoria e alcançar o posto que o branco historicamente tem, que conquistou o sangue, né, dos outros. Então, o que acontece? Essas pessoas sabem que é praticamente o último recurso. Depois disso, se todo mundo abrir o olho, ninguém mais vai acreditar nessas coisas, né? E aí essa hegemonia cai. E como eles precisam se manter no poder, e eles não conseguem se manter no poder porque são incompetentes politicamente, porque não fizeram nada, né? Da minha opinião, isso não é um debate político, eu sei, mas o pouco que eles apresentaram como governo e como empresariado e essas reformas não sustenta uma reeleição a não ser através de questões quase fundamentalistas, que é a religião, que é o ódio de gênero, de sexo, né, de cor, de classe, de raça. Sem isso, eles não se sustentam. É por isso que existe a fake news. Por isso que existe a difamação. Ou seja, né, essa indústria de disseminação e produção em massa de fake news, de informações falsas, ela é intrinsecamente política, né? Ela não tem um outro objetivo, um outro fim, senão se apoderar dos mecanismos e das instituições políticas para promover os seus interesses, que são interesses de um grupo minoritário, hegemônico, contra a grande maioria, né? Então, eles se valem de um discurso fácil, polêmico, que chama atenção, banal, para conseguir fisgar a atenção das pessoas, né? E desviar, criar cortinas de fumaça para aquilo que realmente importa, e fazer muitas das pessoas torcerem contra si mesmas, né? Porque uma vez que você apoia alguém que não está trabalhando em prol da maioria, né, de fato, para promover uma economia desenvolvida, mais inclusiva, uma sociedade com menos desigualdades, um estado de bem-estar social forte e tudo aquilo que a gente historicamente no século XX foi conquistando aos pouquinhos, que nos trouxeram até uma civilização, até um estado democrático de direito. Então, você vê que isso, de um jeito ou de outro, na minha percepção, é uma guinada
ao autoritarismo, né? Você vai se distanciando da democracia quando você utiliza de todos esses mecanismos com muito poder econômico, dominando essas ferramentas de comunicação em massa para disseminar essas informações com esses objetivos de atender interesses escusos, né? Que é aquela, como você trouxe, a pergunta de R$ 1 milhão, ou até mais, a pergunta que todo mundo quer saber, quer entender. Quem paga as fake news? Quem financia essa indústria? Com quais interesses, né? Então, eu compartilho muito dessa sua visão e esse é o meu maior medo, né? E até no livro super famoso, né, um best-seller, Como Morrem as Democracias, tem um pilar importante que revela como que a gente começa a matar a democracia de várias maneiras, mas uma delas é quando os líderes políticos começam a tornar os seus adversários políticos em inimigos de guerra. Ou seja, você vai naquela lógica de, bom, o adversário você combate com argumentos dentro do campo democrático e dão as mãos no final do debate. Agora, o inimigo não. O inimigo de guerra você quer eliminar. E isso em si, já no próprio discurso, é uma atitude violenta. É uma atitude autoritária. E, em boa parte das vezes, esse inimigo pode não ser só um adversário político como a própria imprensa. Então, a imprensa fazendo o seu trabalho de cobrir, de investigar, de dar informação para a sociedade, ela passa a ser alvo também desses líderes que estão guinando aí rumo ao autoritarismo. E isso é um indicador de que a democracia precisa aí dar um respiro, que ela começa a sofrer caminhando para uma morte. Então, esse é um pilar muito importante. Então, eu queria perguntar um pouco da sua percepção também, enquanto jornalista, ativista e tudo mais. Como você observa esse movimento de ataque à imprensa e virou uma coisa até de ataque à imprensa e ataque também à ciência, ataque às evidências. É como se você quer impor o seu achismo em cima de qualquer opinião e você começa a deslegitimar todas as instituições da democracia, do iluminismo, né? E voltando a uma coisa assim, de idade das trevas. Então, é uma coisa muito pesada. E eu queria te perguntar, ouvir também um pouco da sua opinião, da sua percepção sobre esse momento que a gente pode falar do caso do Brasil, mas que a gente também sabe que tem acontecido em outros lugares do mundo. Claro. Assim, o autoritarismo, a ilusão, a gente vivia uma ilusão de democracia, na verdade, porque desde o final da ditadura nunca houve inclusão, né? Houve só a diferença que agora a gente poderia votar, ao invés de alguém escolher o candidato por nós, né? Mas democracia só existe quando a gente vive em plenitude, né? Todos nós com igualdade e tudo mais. Mas considerando que nós vivemos numa democracia, porque a gente ainda pode, eu acho o seguinte, né? No Brasil e no mundo, o Brasil, de fato, entrou numa onda mundial aí de conservadores, está do lado da Índia, está do lado dos Estados Unidos, se confunde agora, inclusive vota na ONU junto com algumas ditaduras islâmicas, né? O problema do ataque, na verdade, o grande problema de qualquer fake news, dessas campanhas de difamação, tem esse nome, campanha de difamação, justamente por isso, porque o grande problema é que elas são violentas. Elas afetam o que há de mais primitivo no ser humano, no nosso lado animal, que é querer ver a briga, que é querer ver o circo pegar fogo, né? Que é não... A gente tem uma educação machista de resolver as coisas na porrada, né? Tanto por isso que a gente vê tanto caso de violência entre duas pessoas que brigam e de homens contra mulheres, né? Feminicídios e tudo mais, porque a gente resolve a coisa na porrada. O brasileiro é um povo que ainda não aprendeu a dialogar, né? Porque tem isso, ou você tem mais dinheiro e manda mais, ou você é homem e manda mais, ou você é branco e manda mais. Então todas essas coisas geram um caldeirão que no final do dia te colocam num ponto de que qualquer coisa que venha de ódio é bem aceita. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é um período que vá durar, ou que vá ter consequências iguais o fascismo teve há um século. Eu duvido disso.
Eu acho que esse neofascismo de hoje veio numa hora muito ruim, porque a gente se comunica online, a gente sabe o poder que tem em se organizar, e acho que, e como a gente vê, são 30%. O problema é que são, né, no caso do Brasil, são 30% que apoiam esse tipo de atitude. Ainda são 30%, mas que são pessoas mais velhas, tem muito jovem também, na verdade, seria leviandade minha dizer que não, mas a gente vê que o polo deve mudar muito, muito rápido, se não nessa eleição, provavelmente, né, nessa eleição que eu digo 2022, agora eu acho que a gente ainda vai ter uma eleição ainda muito baseada nessas pessoas. Existem consequências que são piores do que o autoritarismo, que é muito militar em governo, os militares pegando o gosto de novo, esse ódio sendo nutrido, entregar de novo à sociedade. Tem outro problema, sem me estender muito, que é o seguinte: como a gente é muito fervoroso religiosamente, a gente acredita muito em... A gente precisa de messias, né? De líderes, de figura. O brasileiro é paternalista, precisa de uma figura lá que empurre, sabe? Então, o maior problema, o meu maior medo não é a questão política, é a questão social que vem por trás. Essa penetração da igreja conservadora, essa penetração dos militares. A gente viu aí ontem reportagem falando justamente, pegando relatórios da polícia do Rio de Janeiro, mostrando que a polícia trata diferente manifestantes pró ou contra. Não que precisasse pegar o relatório, mas é isso que a imprensa faz, né? A diferença entre a imprensa e a fake news é que a gente pega um documento e prova. Em vez de mandar um zap para o grupo do WhatsApp, mamadeira de piroca. Não sei se eu posso falar isso aqui na sua live nessas horas. Ainda são 7 da noite, né? Ou quase 8. Mas essa é a diferença. É muito difícil para quem quer manipular alguém ter, né, destampado a mentira na cara. Se alguém dizer, olha, não, isso que você está fazendo é mentira. Eles não gostam disso. Eles querem ser senhores, né? Eles querem ser... É quase um feudalismo moderno que eles estão tentando implantar para nós. A gente ouve eles, diz que eles são nossos senhores, aí fica essa coisa, né? Salda o remédio no domingo, o cara doente, e aí vai lá sabe, a população, e ninguém bate palma para o outro lado quando está fazendo a coisa certa, sabe? Aí você vê hoje mesmo os canais de extrema-direita subindo no Twitter a hashtag Fundeb não. A quem interessa não ter financiamento de educação básica? Há muita gente, a empresariado, né? a igreja, o ignorante é presa fácil. Nossa, essa hashtag Fundeb não é uma flechada aqui no meu coração, sabe? Porque a gente sabe que sem o Fundeb, assim, a gente hoje tem uma estimativa de só com a proposta do governo Bolsonaro de reduzir o Fundeb, já 7 milhões de alunos iam ficar sem ter financiamento, ainda mais nesse momento de crise, sabe? Sem o Fundeb, então, vai para 14 milhões. Assim, é muito jovem que perde seu direito de sonhar, é aquilo que você falou, é aquilo que a gente está discutindo aqui. A quem interessa tudo isso, sabe? A quem interessa essa destruição, sabe? É uma destruição do Brasil, da democracia, da educação, da ciência, da imprensa, do futuro, sabe? Eu não sei se você assiste aquela série, ou já assistiu a série falando o nome mais fácil para as pessoas entenderem, do Conto de Aia, né? Que tá um pouco popular até o livro e tal. Sim, Não sei se você já assistiu. Você já assistiu? Não, mas sei bem. Mas nunca parei para assistir. Sim, claro. Não, então, porque eu comentei porque tá muito na minha cabeça, assim, a série, assim, é tipo a gente, assim, vivendo em 2016, e aí do nada uma crise, como manifestações como acontece por aqui, e do nada um grupo extremamente ultra-reacionário, violento, dá um golpe e instala uma teocracia nos Estados Unidos, assim, e é extremamente bizarro. E aí dá muito medo, ainda mais a gente que tem um histórico, né, uma democracia tão infante, tão recente, um histórico de autoritarismos, né, no nosso país. Então, isso é uma coisa que eu mais tenho medo hoje. Uma vez me perguntaram, Malu, o que você tem medo? A coisa que eu mais tenho medo hoje é do autoritarismo. É da gente, sabe, da gente não ter esse controle de do nada acontecer alguma coisa. Então, quanto mais distante a gente puder estar disso, quanto mais a gente puder se unir para combater essas guinadas, assim, melhor.
E o Romário acabou de mandar um comentáriozinho para a gente falar sobre a lei, eu vou até ler aqui, Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência, também conhecido como PL das Fake News, que tenta uma mão, né? É que essa lei existe já em alguns outros países que tenta responsabilizar as plataformas, né, pelo conteúdo divulgado nelas. Então, não é. Eu acho que assim tem muito debate. Mas isso daí é censura e não é bem isso. Não é. Eu acho que é muito mais no sentido de você identificar robôs, de você saber que você está falando com um robô e saber quem está pagando aquele robô. É o robô, sei lá, da Coca-Cola. É o robô do político tal. Mas eu amo você saber, sabe, de quem que tá ali por trás. E também de ter alguns mecanismos de verificação dessas notícias falsas. E o mais interessante é que 9 em cada 10 brasileiros, muita gente, gostaria de saber quando ele está diante de uma notícia falsa ou não. Porque as pessoas recebem as coisas, principalmente por WhatsApp, você recebe de um amigo seu, sabe? E é uma coisa assim, construída de um jeito que prende e tudo mais. E aí você fica, será que é verdade mesmo? E quando você menos vê, você já está repassando aquilo, comentando aquilo no seu dia a dia, você nem sabe se aquilo é verdade ou não. Que é aquela coisa de checar, né, os fatos. Então a lei propõe um pouco disso. Aí eu queria te perguntar se você tem acompanhado os desdobramentos, a proposta dessa lei e qual seria a sua opinião sobre isso, né? O que você acha que poderia melhorar, poderia ser incluso e a importância ou não dessa lei para o momento que estamos vivendo. Importante porque você pega o criminoso, né? Mas a gente tem que lembrar, como o Felipe Neto sempre diz, o Felipe Neto hoje virou um grande pensador do mundo online, porque ele é um cara que ganha dinheiro com isso, né? Debates à parte sobre a figura do Felipe Neto, ele tem uma observação que é muito inteligente sobre tudo isso, que é a seguinte: você pode restringir Twitter, você pode restringir sites, né? O Sleeping Giants aí fazendo essas campanhas para tirar anúncio de sites de fake news e tudo mais, mas você não combate o WhatsApp. Você não consegue monitorar o WhatsApp porque a troca, a gente sabe que não, mas a troca ela é sigilosa entre duas pessoas, ou entre mais de duas pessoas, né? O grande problema que ainda não se achou como se combater é esse disparo online de mentira no P2P, né? Da pessoa para pessoa. Óbvio que todo controle é bom. Controle não é bem a palavra, né? Toda checagem é boa, toda punição é boa. Agora, e não é censura, tá? Pelo contrário, censura é você calar uma voz, seja da direita, seja da esquerda, seja de centro. Isso não é calar a voz de relevância. Não existe relevância em fake news. O projeto é importante, ele tem que passar, mas ele não pode ser enviesado. De novo, né? A gente tem que lembrar que os dois lados cometem irregularidades em maior ou menor grau. Precisa ser pego dos dois lados. Agora, sempre vai ter o debate. E quem fiscaliza? Quem fiscaliza o quê? Como vai se construir uma maneira de colocar esses panos a limpo, colocar essas notícias a limpo, enfim. Acho que tudo isso é importante que o projeto consiga permear, né? E mais do que isso, é importante que isso aconteça rápido, porque cada dia perdido é um dia, cada dia que passa é um dia perdido, e cada dia que passa a gente está se aproximando de uma eleição e a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que os disparos vão continuar, da mesma maneira que a gente viu aí semana passada a reportagem mostrando que aquela empresa que atuou em 2018 continua disparando fake news, mesmo sendo investigada, mesmo com um dos caras indo depor na comissão de ética, na CPI das fake news. Então, é muito difícil de fiscalizar. É muito difícil de você impedir. E o problema não é só impedir, né? Porque não se impede, a notícia tem que ser publicada para que ela seja analisada. Uma vez que a notícia é publicada, chega nesses sites de fake news, no Twitter e tudo mais, alguém já printou, alguém já distribuiu, a internet é muito mais rápida que isso.
Então, o que tem que acontecer é esses financiadores têm que ser presos, a torneira tem que fechar antes de tudo, para que haja, né, a intimidação prévia. Esses empresários, essas pessoas que estão cometendo crime, elas têm que ser presas agora. Porque só passar uma lei e não punir quem está lá atrás, não adianta. Esses caras vão continuar financiando e quem quer financiar, novos interessados nisso, vão achar que, ok, né, posso fazer porque aqui não há punição. Bom, a gente falou de bastante coisa já, enfim, muito em torno do tema do papel da imprensa, da questão da censura ou não, né, do avanço do autoritarismo, das desigualdades, quem está por trás das fake news, quem cai nas fake news, quais são os objetivos dela. Falamos um pouquinho dessa lei, né, que não é uma lei fácil, óbvio que tem ganhos positivos, mas a gente sempre tem que pensar como ganhar mais. E aí eu queria te fazer a última pergunta também, porque a gente já está no nosso limitinho aqui de tempo. Que pena. Então, passa muito rápido, né? Impressionante. Você vai vir 8 Muito. horas. Eu aqui falando, nem deu para perceber. Eu queria te perguntar qual é agora, para os próximos anos, durante agora pós-pandemia, o papel do jornalismo sério, da imprensa, do jornalismo independente, quem realmente trabalha com a verdade, que trabalha com a informação do público, para solidificação da nossa democracia, para a defesa dos direitos. Então, queria que você fizesse assim, desse uma mensagem final de esperança, se possível, mas assim, também sincera, assim, da sua percepção, né, que da sua experiência também, para quem está acompanhando a gente, para quem vai ver depois, poder também se inspirar e entender também o que pode esperar daqui para frente. Eu acho que a gente precisa, nós jornalistas, né, nós precisamos voltar a ter a credibilidade do público, né? O público precisa entender que o propósito do jornalista ou deveria ser, contar a verdade, né? Ou servir à sociedade. Enquanto a população não entender isso, a relação tá muito quebrada, né? Porque a população não entende que a imprensa não é... O Milor dizia que imprensa é oposição, todo o resto é armazém de secos e molhados, né? A população precisa entender isso, o que a gente faz não é legal para eles, né? Não é gostoso para o leitor, não tem que ser gostoso, não é entretenimento. O que a gente faz não é para você dar risada, não é para você rir, chorar, para isso você liga seu Netflix, vê uma ficção. A gente não trabalha com ficção, o mundo não é um lugar bonito. Enquanto o público tem que entender isso, a gente tem que continuar a fazer nosso papel. Acho que existe uma ânsia pela verdade, né? As pessoas querem ver a verdade. Então a gente precisa saber se comunicar com essas pessoas e achar novos públicos, como, né, nós aqui na Elástica fazemos, de tentar trazer diferentes públicos, né? Criar um novo pacto entre o veículo jornalístico, o jornalista e a população. Existe no Brasil, como a gente conversou aqui no começo da nossa live, existe uma enorme parcela da população brasileira que não se vê representada na mídia. O primeiro passo pós-pandemia, inclusive tem sido agora, é colocar essas pessoas para dentro, trazer elas para o nosso lado. Porque essas pessoas estão acreditando na mentira porque elas não se veem aqui. A onda conservadora vem porque eles estavam escondidos lá, né? E aí eles se sentem agora, nossa, agora sou eu, né? Depois de anos de esquerda, de não sei o quê, agora eu me vejo aqui. Então a gente tem que fazer as pessoas que estão do nosso lado se verem conosco. E aí a gente vira aliado, né? A gente tem que voltar a ser aliado da população, assim como a gente foi durante a época da ditadura, né? Durante a época das diretas já. A gente tem que estar do lado da população e não do lado de quem paga nossas contas. Eu acho que quando isso mudar, quando a gente perceber que é mais importante
o leitor do que quem paga a conta, né? Quem tá ali atrás, né? O cara do dinheiro, talvez aí a população entenda mais o que a gente faz. Adorei a frase, um novo pacto social entre população, né, sociedade e imprensa. Eu acho que a gente está passando por um momento de novo pacto social, assim, para tudo, sabe? De repensar, de nos reconstruirmos, sabe? Porque acho que o que nos trouxe até esse momento, que já era um momento de crise, agora com o coronavírus ainda pior, para a gente repensar tudo que nos trouxe até aqui, sabe? E com certeza a imprensa tem um papel muito importante nessa reconstrução, né? Nesse novo pacto social pós-pandemia, né? Ainda mais com o cenário que a gente tem enfrentado de avanço de desigualdades e dessa onda ultraconservadora, violenta, autoritária, que eles não podem vencer a credibilidade da imprensa, da informação, das evidências, da ciência, que acho que andam de mão dadas e que são os pilares do iluminismo e da democracia, né? Como diria aí, o pessoal tem falado muito desse novo iluminismo, né? Desse novo pacto. Acho que tem muito a ver com o que você trouxe aqui também. Então, estamos juntos aí nessa luta, nesse sonho, nessa construção. É algo que eu acredito muito também. Adorei te conhecer um pouco mais, poder trocar com você. Como a gente vai, depois a gente vai subir esse vídeo no YouTube, no Facebook, no nosso IGTV também, para que as pessoas possam ver depois. O pessoal gosta muito de acompanhar. E que bom que tem se tornado um entretenimento, lives, não só de cantores, né? Mas também políticas. As pessoas têm se Claro. interessado, então isso acho que é uma coisa super positiva. E muito, muito obrigada mesmo, Arthur, pelo seu tempo, pela essa troca. Conte comigo aí nos próximos passos nessa luta por mais democracia e menos desigualdades. Eu que agradeço o convite e estendo a você o convite agora para estar conosco na Elástica. Quero que a sua voz esteja lá conosco, depois a gente conversa melhor. Mas foi um prazer, foi uma delícia conversar com você hoje. Espero que as pessoas que assistam, que assistiram, tenham gostado. E é isso aí. Uma boa noite para você. Perfeito, tamo junto, convite aceito. Depois a gente vê o que é, mas já aceitei porque eu gosto muito, admiro muito o trabalho de vocês. Fechou. Grande Beijinho, beijo, até as viu? próximas. Tchau, Até tchau. tchau, tchau.